Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma breve análise sobre os conteúdos mais recorrentes, mais importantes e com maior probabilidade de incidência na prova de português da banca IBFC. Especialmente para os nossos queridos alunos aqui que estão estudando para o concurso dos Correios. Entretanto, essa análise é válida para qualquer concurso promovido por esta banca. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos falar aqui da estrutura básica dessa prova, assim como a respeito do conteúdo, dos conteúdos que têm maior probabilidade de ser cobrados. Com base em que, Anderson? Com base em que você vai nos dizer aquilo que pode ser cobrado ou não? Com base em estatística. A estatística pode analisar o futuro ou mencionar, aferir o passado. E com base em estatística, nós pegamos um banco de dados com quantidade considerável de questões desta banca e a partir disso, filtrando ali com mecanismos de informática, conseguimos pontuar, sinalizar e destacar os principais tópicos. Pessoal, quanto à estrutura, são questões objetivas e diretas. É uma característica muito marcante da banca IBFC. O que quer dizer isso? São questões sem pegadinhas. Então, ao contrário do que muitas bancas fazem por aí, não há questões polêmicas. Se você já fez concurso público, talvez já tenha se deparado com situações como essa, não é mesmo? Provas em que você identifica até mesmo duas possíveis alternativas corretas. Isso é muito chato para fazer uma prova. E nós observamos que nessa banca não é uma característica, não é uma preocupação que você deve ter. As questões são objetivas, são diretas, são muito bem formuladas. Embora a IBFC seja desconhecida por muitos candidatos, ela tem uma atuação mais forte ali nos estados, municípios, não tão conhecida ainda em nível nacional. É uma banca muito respeitável, com questões formuladas por professores, doutores especialistas na área, o que facilita muito e dá maior credibilidade e tranquilidade para quem vai fazer a prova. A estrutura costuma ser de 4 ou 5 alternativas. Faltou o S aqui. Faltou o S. 4 ou 5 alternativas, então de múltipla escolha, sendo uma delas, apenas uma delas acerta. Primeira dica de ouro, importantíssima, que eu dou para vocês. Quando você pegar questões de múltipla escolha, questões que tem lá A, B, C, D, a primeira coisa que você faz, elimine as erradas. Então, se talvez você está fazendo o seu primeiro concurso dos Correios, não tem experiência ainda com realização de provas, você vai pegar ali as alternativas e eliminar as mais absurdas. Então, você identifica ali, mesmo que você não tenha domínio total daquele conteúdo, você tem uma noção. Acredito que você já deve ter estudado no momento da prova boa parte do conteúdo ou tem uma noção geral dos tópicos mais importantes. Elimine aquelas que são mais absurdas e assim você aumentará as chances de acerto. Pessoal, nós aqui no nosso canal oferecemos aulas gratuitas especificamente para o concurso dos Correios neste momento, para pessoas que não têm condições de acessar o material pago. E em nossa comunidade, eu vou até abrir para vocês aqui, nós temos uma comunidade no YouTube que ela é totalmente gratuita também. Então nós temos aqui o nosso canal, no qual nós oferecemos aulas, um projeto social online aqui para ajudar pessoas do Brasil inteiro. E se você for aqui, ó, nós temos início, vídeos, shorts, playlists, as nossas aulas estão nas playlists. Vocês podem ver aqui que temos aulas, vídeos informativos, vídeos de informática, de português. Vou até abrir para vocês aqui, ó. Playlists. Olha que legal. Correios Matemática, Correios Informática, Correios Português, playlists de aulas para que você possa se preparar sobre os tópicos mais importantes para o seu concurso. E ao lado das playlists, muita gente pergunta, Anderson, onde que eu acho a comunidade? Aqui, pessoal, ao lado das playlists. Eu vou clicar em comunidade e ali diariamente nós postamos questões. Nós já estamos postando questões desde lá de março, do mês de março, e agora que nós temos a definição da banca, estamos postando questões da banca IBFC. Então, por exemplo, há 2 horas atrás eu postei uma de informática. Aqui já quantas pessoas responderam? 364 pessoas participaram e no momento que você clicar na pergunta, você já tem o gabarito. E a grande maioria das questões são comentadas. Então, quando você clicar na resposta, eu coloco o meu comentário para te ajudar no aprendizado. Ontem nós postamos uma também, ó,
1.600 pessoas responderam. Eu fiquei feliz porque houve mais de 80% dessas 1.600 pessoas conseguiram acertar. Então, graças a Deus, os conteúdos que estamos disponibilizando aqui têm ajudado muitas pessoas. Voltando para a nossa explicação, vamos aqui, pessoal. Então, questões objetivas, sem pegadinhas, estrutura de 4 ou 5 alternativas. Elimine as erradas e assim você aumenta as suas chances de acerto, mesmo que você não domine o conteúdo. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma das questões que eu postei em nossa comunidade, inclusive. E nessa questão eu quero chamar mais a atenção de vocês mais uma vez para outro detalhe. As questões da IBFC costumam ser nesse estilo de preencher lacunas. Então ela vai te dar uma frase e deixar as lacunas ali, ó, os espacinhos, para que você responda, você preencherá essas lacunas com a alternativa correta. Então, por exemplo, aqui, ó, numa questão de português, os pedidos de revisão de prova devem ser encaminhados a partir de amanhã à diretoria da universidade. Então aqui é uma questão de crase. Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de questões de crase encontradas nas questões da IBFC. Realmente uma quantidade considerável de questões de crase. Então já fica a dica, estude crase porque é um tema muito forte para a sua prova. Então nós temos aqui que é a resposta correta, né? Nós temos um A sem crase, porque não se usa crase antes de verbos no infinitivo, e temos aqui uma ocorrência de crase, né? Encaminhados à diretoria. Quem encaminha a alguém. Não vou explicar isso aqui porque nós temos aulas específicas aqui no canal sobre esse tema. Assim que você clica lá na questão da comunidade, aparece se é certa ou errado, né? No caso aqui está em verdinho porque eu acertei quando eu respondi, né? Fui eu que fiz a questão, mas eu acertei. E nós temos aqui o percentual de pessoas que acertaram também. Então, detalhe importante, este modelo é muito provável que vocês encontrem lá no dia da prova. Ele te dará uma frase, um enunciado com lacunas a serem preenchidas. Você basta olhar nas alternativas, identificar aquela que melhor se encaixa e você elimina as erradas primeiro. Por exemplo aqui, ó, você sabe que, digamos que você não tivesse domínio total do assunto crase, mas você soubesse que não se usa crase antes de verbo, né? Tem gente que tem até o macete que não se usa crase com R, né? O verbo com R no final, a partir. Você já viria aqui nas alternativas e veria que há uma apenas que tem crase na primeira hipótese. Você já arriscaria lá no seu caderno de provas essa aqui. Então, de 4 alternativas, você já eliminou uma. Você já reduziu em 25% a sua chance de erro. Aí sim, você iria para as outras alternativas para poder verificar se existe possibilidade de acerto. Pessoal, agora sobre o conteúdo, o que de fato cairá na sua prova. Nós analisamos um banco de dados de 3.243 questões, um banco de dados bem robusto, né? Sobretudo as mais recentes, colocamos ali no filtro as questões mais novas, com foco especial em questões de nível médio, para que ficasse mais próximo da realidade que você encontra na sua prova, aluno que está estudando para o concurso dos Correios. Tudo bem, pessoal? Então, eu vejo que tem muitos professores fazendo vídeo por aí, o que vai cair na prova, mas é muito importante quando você assistir a um vídeo de qualquer professor na internet, observe de onde ele tirou aquelas conclusões. Não basta o professor pegar uma análise qualquer lá que ele pegou do fundo do baú e jogar para você na internet. Eu vejo, tem até muitos alunos que reclamam aqui nos comentários dos vídeos, que compraram cursinhos caros, inclusive, e as aulas são antigas. Você percebe que quando o professor vai dar aula, não é nem para o concurso específico. Era uma aula que ele gravou 2 anos atrás para outro concurso e infelizmente o cursinho pega, reaproveita essa aula, né, e cobra caro por isso. Isso é muito complicado, pessoal, porque demonstra falta de comprometimento com os alunos, né? Então aqui nós analisamos 3.243 questões para chegar a essas conclusões. E um detalhe importante, principalmente na parte gramatical, os temas da IBFC são muito diversos, muito diversos. O que isso significa? Nós teremos uma dificuldade um pouco maior para precisar, para ser específico, para sermos específicos naquilo que realmente será cobrado. Então não tem como ser um guru aqui, um vidente, e dizer para você, olha pessoal, isso aqui vai cair na sua prova. Não tem como dizer isso porque os temas são muito diversos, é um leque muito aberto de temas, até porque os editais da IBFC, a banca costuma abordar todos os tópicos. É uma banca que cumpre realmente o edital. Então, como ela costuma abranger, ter uma abrangência fidedigna ao edital,
costuma se cobrar muitos pontos, muitos tópicos, o que dificulta um pouco a nossa análise. Mesmo assim, com base em estatísticas e o que eu tive acesso também de outros professores muito gabaritados do mercado, estão concordando comigo aqui nessa análise. Então, pessoal, vamos passar o slide. Um detalhe importante, né? São temas muito diversos na parte gramatical. O primeiro tema que vocês devem focar com toda certeza, e eu venho batendo nesse ponto desde lá do início de nossas aulas, interpretação de textos. Anderson, onde que eu posso aprender isso? Deixei aqui o detalhe para vocês na nossa aula 4. Então, se você abrir a playlist aqui, Português para os Correios, a nossa aula 4, eu dou uma aula ali de interpretação de textos. E eu já foquei desde o início lá dizendo que essa seria, de qualquer prova de concurso, seria o tópico mais importante, com maior chance de incidência para que você tenha uma boa pontuação na sua prova de português. Características dessas provas de interpretação de textos. A Banca IBFC costuma apresentar textos mais longos. Então costuma-se haver ali textos mais longos, com uma leitura um pouco mais densa, para que você responda as questões, embora também haja textos um pouco mais curtos. É comum ali que haja até 2 textinhos curtos para que você responda, mas é uma característica, já se prepare para você ler um pouquinho mais, mas isso não deve ser motivo de assustá-los, tudo bem? Alternativas são curtas, então embora o texto seja um pouco mais denso, uma leitura um pouco mais extensa, as alternativas são curtinhas. Vocês viram na questão anterior aqui. Isso está consoante àquela característica da objetividade que eu falei para vocês no início do vídeo. O que é cobrado? Figuras de linguagem. Então é muito provável que na sua prova de interpretação de texto seja cobrado de você o tópico figuras de linguagem. Lembra? Para você identificar o que é uma hipérbole, o que é um eufemismo. Se você não lembra o que é isso, assista aqui às nossas aulas. E para quem já adquiriu, nós temos alguns e-books também com preço simbólico que nós demos para os nossos alunos. Há ali também toda a descrição teórica do que são essas figuras de linguagem. Sinônimos, é muito comum serem cobrados sinônimos. Por exemplo, ela pode colocar uma questão para você substituir algumas palavras. Ela vai dizer assim, que seria correto ou não teria prejuízo à correção gramatical e ao sentido substituir uma palavra por outra. Outro tópico muito recorrente na parte de interpretação de textos, inferência simples. Inferir, pessoal, consiste em tirar conclusões a partir de dados. Por exemplo, você vai tirar conclusões a partir do texto. É a interpretação básica de textos. Então é muito provável que na sua prova você encontre esse tipo de questões. Você vai ler o texto com atenção, grifando palavras-chave, tudo bem? Grifando ali os pontos mais importantes e a partir das informações apresentadas no texto, você tirará conclusões. Inferência simples. Trouxe um exemplo para vocês aqui também sobre o que pode ser cobrado na interpretação de textos, sobre conotação e denotação. É muito comum, acho que Mafalda é a figura mais importante em provas de todo o Brasil, tanto de concursos quanto do Enem. E nós temos aqui um exemplo de uma tirinha que apareceu, é um texto não escrito, né? Um texto por imagem. E aqui, diz aqui na tirinha, Deus ajuda a quem cedo madruga. Qual a conclusão de Mafalda? Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Vocês lembram que denotação, lembra do D de dicionário, denotação é o sentido real daquela palavra, daquela expressão. E a conotação tem a ver com aquilo que você pode interpretar daquilo, não é o sentido real do dicionário. É um sentido que está orbitando em volta daquela palavra. E no caso aqui, a Mafalda, ela levou ao pé da letra, né? O que quer dizer Deus ajuda quem cedo madruga? Quer dizer que é a pessoa que não perde tempo, que ela é proativa, que se antecipa às situações. Não necessariamente quem acorda cedo. E a Mafalda, ela interpretou literalmente. Ela deveria ter pego o sentido conotativo, mas ela foi no denotativo. Ela falou, não, então já que Deus está trabalhando de madrugada, eu vou acordar cedo e amanhã de manhã ele vai ter o que fazer. Então um exemplo aqui bem bacana para vocês. Sobre o conteúdo ainda, um tema muito recorrente, muito bacana, classes de palavras. Então lembra lá que existem 10 classes de palavras, existem verbos, artigos, pronomes, e você deve saber identificá-las, né? Classes de palavras. E como que acontece? A banca pode colocar ali, destacar alguns termos na sua questão e pedir para que você identifique. As palavras virão destacadas e nas alternativas haverá respectivamente selecionado se é um verbo, se é um pronome, se é um artigo, se é um substantivo, se é um numeral, e você
terá que identificar: Anderson, onde que eu aprendo isso? Nós temos aqui na nossa aula 1, a nossa primeira aula do nosso canal aqui para o concurso dos Correios, nós abordamos esse tema. Se eu não me engano, é uma das aulas mais assistidas nossas, inclusive, a aula 1. Peço até desculpas para vocês, pessoal. Como dizia minha avó, né? Não repara a bagunça. O nosso canal, ele é muito jovem, né? Nós iniciamos esse ano, em fevereiro, o canal, justamente para ajudar as pessoas que querem fazer o concurso dos Correios. Não imaginávamos que cresceríamos tão rápido, tão rapidamente. E muitos de nossos vídeos eram muito simplesinhos no início ali, gravado com um celular fraquinho, com uma resolução baixa. Então, algumas pessoas até falam: nossa, Anderson, tem vídeo que não deu para ver algum tópico porque a resolução não era muito boa. Então, peço até desculpas a vocês por nossa simplicidade. Estamos evoluindo, estamos colocando luminárias, investimos numa câmera muito melhor. Então, aos pouquinhos estamos crescendo, mas garanto para vocês que o conteúdo sempre foi de muito boa qualidade. Outro tema muito importante que cai é sobre análise sintática. Você saber ali entender as relações dos termos na frase, no período de oração. Nós não temos aula sobre isso ainda, é uma das aulas que eu estou devendo para vocês e será uma das próximas aulas de português que nós gravaremos aqui no canal, sobre análise sintática. Regência verbal, muito cobrado, um tema muito importante. Na aula 6, se você for na playlist lá, a nossa aula 6, nós já falamos sobre regência verbal. Crase, como eu já disse aqui, eu fiquei surpreso com a quantidade de questões que abordam, que cobram o tópico ali, crase, tanto que nas questões da comunidade aqui já houve, né, questões de crase, e na nossa aula 7, nós temos uma aula ali específica para crase, e tem até o detalhe, eu coloquei para iniciantes. As nossas aulas sempre são voltadas, pessoal, para aquele aluno mais iniciante, que não estuda há muito tempo, que tem dificuldade, que teve uma formação básica muito ruim, deficitária lá no ensino médio, assim como eu tive lá atrás. Então eu entendo a dificuldade que os alunos passam. Muitas vezes você assiste uma aula e o professor já está ensinando para quem sabe, ele ensina para quem já sabe. E aqueles alunos que são mais iniciantes se perdem, desanimam. Concordância é um tema muito importante, que pode cair também em português. É a segunda aula que eu estou devendo para vocês, no momento que eu estou gravando essa aula. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. No momento de gravação dessa aula, nós não temos aula de concordância ainda e análise sintática. Serão as próximas 2 aulas que nós gravaremos aqui sobre português. E o último tema, colocação pronominal. Nós colocamos aqui na nossa aula 8, né? Então vejam que antes de ser publicada a banca, a maioria dos principais temas nós já abordamos. Então eu fico muito feliz e eu tenho certeza que nossos alunos vão gabaritar. Então vocês viram ali que na questão da comunidade, 80% dos alunos, mais de 80% acertando questões. Porque nós sempre trabalhamos com base em estatísticas, aqueles temas que são mais quentes. Então, antes da banca ser divulgada, nós já estávamos publicando aulas sobre os temas principais. Graças a Deus por isso e para o bem dos nossos alunos. Então, colocação pronominal, um tema muito importante também dessa banca, nós temos ali na nossa aula 8. E o que mais? Pessoal, é basicamente isso, tudo bem? Então fica aqui a nossa análise muito rápida, né? Como sempre nós fazemos aqui no minuto da aprovação, dando informações diretas, objetivas, para que você tenha o norte. Porque aprovado será, não é aquele que é mais inteligente, não é aquele que estuda mais horas, mas é aquele que é disciplinado, constante e estuda com estratégia, que deposita energia naquilo que realmente deve ser depositado. Tudo bem, pessoal? Então fica aqui a nossa aula. Um forte abraço, curta o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Até mais!